Vamos lá. Então, a pergunta polêmica, Deus morreu na cruz? Na verdade, eu já dei a deixa para respondê-la. Vocês lembram que eu falei? Tudo aquilo que pode ser predicado da humanidade de Cristo, também pode ser predicado a sua divindade, em função da união da sua natureza humana com a sua pessoa divina. Então, quando nós falamos de ações, nós falamos das ações da pessoa. Então, é óbvio que Deus em si não morre. Deus não pode morrer, ele é imortal. Mas o que é a morte para nós? É a separação da alma do corpo. A alma humana de Jesus separou do seu corpo. E Deus está unido, tanto ao seu corpo quanto à sua alma. Então nós podemos dizer que Deus morreu na cruz. Não quer dizer que a Trindade tenha se extinguido, que Deus tenha literalmente morrido como nós morremos. Mas Deus morreu porque a pessoa de Jesus morreu. A pessoa, que é uma outra definição metafísica, ela é uma designação da nossa substância. Ou seja, todo mundo aqui é uma substância. Eu não estou falando de substância no sentido da química. Substância no sentido da filosofia, eu já falei isso aqui. Então, cada um de nós é uma substância. Pessoa, então, é o nome da nossa substância. Quando nós morremos, essa substância se quebra. Ela deixa de ser uma substância completa. Isso aconteceu com o nosso Senhor também. Então, quando ele morre na cruz, ele deixa de ser ali a substância completa que ele era quando estava vivo. Então, eu digo, Deus morreu. Deus continuou existindo igualzinho, como sempre existiu. Inclusive a alma humana de Jesus continua existindo, assim como a nossa alma continua existindo, da mesma forma que nós morremos. Mas, pela separação da alma e do corpo, e por essa alma estar unida à pessoa divina, nós dizemos sem erro, nós dizemos tudo bem, tudo bem. Nós dizemos sem medo de errar. Tomou os remedinhos? Tomou os remedinhos. Nós dizemos que Deus morreu na cruz, tá? Assim como nós dizemos que Deus sangrou na cruz, assim como nós dizemos, como eu já falei, o corpo de Deus, o sangue de Deus. E como eu disse, a divindade de Jesus não se separou nem do seu corpo morto. Então quer dizer que Jesus, enquanto esteve morto no túmulo, ele continuou sendo divino. Se alguém se ajoelhasse e fizesse uma adoração, poderia fazer uma adoração. A divindade dele estava junta, estava unida, tanto ao seu corpo morto, quanto à sua alma, que desceu no limbo, resgatou lá as almas do limbo e subiu aos céus. E depois voltou e se reuniu ao corpo e ressuscitou. Então, mais alguns dogmas aqui. Então vamos listar os dogmas. Santíssima Trindade, divindade de Jesus, duas naturezas de Jesus em uma só pessoa, duas vontades de Jesus, a humana submissa divina. Jesus verdadeiramente se encarnou, Jesus verdadeiramente morreu, e Jesus verdadeiramente ressuscitou materialmente. Então a ressurreição não é símbolo, não é alegoria, não pode ser interpretada assim de jeito nenhum. Tá? É importante falar isso nos dias de hoje, porque existem algumas correntes teológicas heréticas que falam isso. Ah, não. Por exemplo, o Espiritismo quer falar que foi simbólico, porque como eles são gnósticos, eles desprezam a matéria e só pensam no Espírito. Em contrapartida, por exemplo, a teologia da libertação fala que foi uma alegoria política, o que ressuscitou foi a causa, como se fosse um sindicato, isso nem uma coisa nem outra. Jesus ressuscitou de fato. Tá? Quando ele ressuscita, porém, ele não volta com um corpo igual ao que ele tinha antes. Então, na verdade, o que ele fez com Lázaro não foi uma ressurreição, foi reviver. Porque Lázaro voltou igual ele era antes, tanto é que ele morre depois. Inclusive, quando Jesus morreu, vários mortos ressuscitaram. Mas não é ressurreição em sentido pleno, é reviver. Jesus ressuscitou com um corpo glorioso. Tanto é que os seus apóstolos não o reconheceram primeiro. Ele precisava falar, sou eu. Eles olhavam e falavam, quem sois vós? O
que é o corpo glorioso? É o corpo que nós teremos após a ressurreição também. É esse corpo que ele prefigura na transfiguração. Alguém perguntou sobre a transfiguração. O que foi a transfiguração? Foi um anúncio da ressurreição. Ele mostrou como iria ficar o corpo dele após a ressurreição. O corpo glorioso é semelhante ao de Adão antes da queda. Ele é imortal. Ele não tem defeitos. Ele não envelhece. Ele não é vinculado nem à gravidade. Ele não é vinculado às forças da natureza. E ele é traspassado pela luz de Deus, pela glória de Deus. É isso que é o corpo glorioso. Todo milagre que ocorre, desde a vida de Jesus Cristo até hoje, é em alguma medida uma antecipação do corpo glorioso. O que são milagres? Por exemplo, a cura de um câncer, a cura de um infarto, a cura de uma cegueira. Ninguém, após a ressurreição no dia final, vai ser cego, ou ter câncer, ou ser velho, ou não ter perna. Ou seja, todo mundo vai ser perfeito. Não vai ter nenhum defeito físico. Tá? Então, quando por algum milagre uma pessoa é curada de uma enfermidade física, é uma antecipação. Por exemplo, alguns santos levitavam, entravam em profunda contemplação mística e levitavam. É uma antecipação do corpo glorioso que não vai ser subjugado pela gravidade, como nós somos. Então, todos esses milagres são uma antecipação de algum aspecto do corpo glorioso que todos nós teremos. Que Jesus foi o primeiro. Então, Jesus inaugurou. Assim como ele entra no céu primeiro levando as almas, ele ressuscita primeiro. Para que todos nós, para que ressuscitando a nossa natureza humana, toda a humanidade no futuro também ressuscite com ele. Por quê? Eu já até expliquei aqui, né? Não nessa ordem, mas aqui no primeiro curso, que Deus não nos criou para sermos almas separadas. Quem ele criou para ser puro espírito foram os anjos. O homem ele criou para ter matéria e forma, ou seja, alma e corpo. Deus não errou. Então, assim, a morte é um castigo que nós temos que passar por causa do pecado, mas não é a nossa condição natural. A alma separada do corpo não está em estado natural. O ser humano só é completo com o corpo. Então é por isso que Jesus ressuscita, para mostrar que aquela união natural que foi abalada pelo pecado é restaurada por ele. Então ele restaura a criação nele, desordenada, abalada, e anuncia a restauração que virá no futuro para toda a humanidade, para todos nós que aderimos pela fé a participação no seu corpo místico. E agora começa a outra parte que eu quero explicar. Alguma pergunta? Tive impressão de alguém. Que é o seguinte. Bom, então, só para concluir, a ressurreição é, portanto, a glória, ou seja, o triunfo, o arremate da obra salvífica operada por Cristo. Pela encarnação ele se uniu a nós, pela morte na cruz ele pagou a nossa dívida, a dívida do pecado, que é impagável por nós. Só Deus é digno de Deus, portanto só o sangue de Deus foi digno de pagar a culpa da humanidade. É por isso, inclusive, que na cruz a última palavra dele é tetelestai, que em grego é tudo está consumado ou tudo está pago. Antigamente, se você, lá na época da Grécia Antiga e mesmo do Império Romano, se você devia algo a alguém, quando você saudava toda essa dívida, eles escreviam lá, tetelestai, está tudo pago, não deve mais nada. Nesse sentido, todo o pecado da humanidade está pago por Jesus na cruz. E com a sua ressurreição ele restaura a integridade perdida em Adão. Portanto, aquela integridade que Adão perdeu pelo pecado, pelo sacrifício de Jesus e pela sua ressurreição, ele a restaura. E é por isso que inaugura-se uma nova era na sua ressurreição. É por isso que, inclusive, o dia de preceito é trocado do sábado para o domingo.
os apóstolos passam agora a seguir o preceito do domingo. Porque agora a obra da salvação, ou obra da redenção, supera a obra da criação. Eleva a criação, inclusive, não só resgata a ordem perdida, mas eleva a criação agora a um patamar que não existia nem na época de Adão e Eva no paraíso, que é a da união de Deus com a nossa natureza e a da nossa adoção como filhos dele. Então, ao unir-nos a Ele, na sua pessoa, Deus de fato nos adota como filhos, não de maneira simbólica, não por consideração. Por exemplo, se eu adotar um bebê, é uma consideração, não vira meu filho de fato. Continua sendo filho da outra pessoa. Eu posso criar como meu, cuidar, tutelar, mas não é meu filho. Agora Deus nos faz filhos dele mesmo. Ele nos coloca em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, Ele nos coloca dentro da Trindade. Ele nos faz participantes da própria Trindade. E, portanto, participantes das relações da Trindade, que eu falava na geral. Então, nós somos de fato filhos de Deus, em sentido Deus uno, mas como Deus uno? Né? Imagina eu pegar aqui uma esponja e jogar dentro da água. Imagina que a esponja somos nós, a água é Deus. Nós somos inseridos dentro do ser de Deus, então nós somos feitos participantes das relações. Eu sou feito, então, irmão do Filho, templo do Espírito e filho do Pai. Eu sou convidado a participar, eu sou colocado ali, pela adoção. E é por isso que os apóstolos dizem que, pela ordem da natureza, Jesus é o unigênito do Pai. Pela ordem da graça, Ele é o primogênito, porque nós somos adotados como seus filhos mais novos, como seus irmãos mais novos, filhos mais novos do Pai. E isso é uma condição que ultrapassa os maiores sonhos das criaturas. Porque veja, em qualquer religião, mesmo no judaísmo, no islamismo, a noção de céu é a noção do paraíso terrestre. O que é o céu para essas religiões? É onde você vai ter o máximo da felicidade terrena. Agora, no cristianismo, o céu é participar da vida divina. É algo que ultrapassa a nossa imaginação. É contemplar Deus face a face como parte dele, dentro dele. Não se tornando ele, mas sendo, como eu falei, traspassado pelo ser dele, como o vidro é traspassado pela luz. Por isso que nas igrejas tem muito vitral. O vitral simboliza isso. O vitral, quando é traspassado pela luz, ele acende. Como nós, quando a graça de Deus, quando o ser de Deus, passa por nós. Então ele leva a criação a um patamar, a nossa condição, quando aderimos, eu já vou falar agora da adesão, à sua igreja, ao seu corpo místico, ao seu projeto salvífico, ele nos eleva a essa condição de participantes, né, das relações trinitárias, de filhos de fato, né, de Deus, de irmãos de Cristo. É por isso, inclusive, que ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, não Deus Nosso. Por que eu não falo Deus Nosso que está no céu? Mas Pai Nosso. Eu sou convidado a ficar como se fosse família dele, irmão dele, porque de fato me torna irmão dele pelo batismo. E assim em diante. Depois que na missa, né, podem ver, nas orações o sacerdote sempre fala: ó Pai, não sei o que, depois termina: por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ou seja, se inserindo nas relações trinitárias. Ele não fala ó Trindade, às vezes sim, mas no geral não fala ó Trindade, por vós, ó Deus, só. Mas, né, se insere nas relações, nos insere nas relações trinitárias. E para isso, claro que tudo isso é graça, tudo isso é um dom que vem de graça, ninguém pode merecer, ninguém pode fazer nada por merecer, mas Deus exige condições de nós para sermos feitos participantes de maneira imperfeita aqui na terra e de maneira perfeita no céu, dessa grande graça que é ser parte da família dele. Que é a forma pela qual ele nos adota e depois que ele aplica os méritos de Jesus na cruz a nós. Então, quando Deus nos salva, quando a pessoa morre e vai para o céu,
nada mais acontece que Deus aplicar o sacrifício de Jesus na cruz àquela pessoa. Ou seja, ele aplica o mérito de Jesus àquela pessoa, ele atribui. Só que essa atribuição, ela não é só jurídica. No sentido de, eu fiz uma declaração aqui. Os protestantes entendem desse nível, jurídico. Não é só. É também jurídico, porque é uma decisão jurídica de Deus. Um direito concedido, que não é nosso, mas que ele concede. Mas Deus não é um homem. Deus é o autor da realidade. Então, quando ele me justifica, significa que ele me torna justo. E é por isso que as pessoas se santificam. Não porque elas fazem algo para se santificar, mas porque Deus as santifica, tornando-as semelhantes a Cristo, ao qual ele incorporou aquela pessoa. Olha como isso é profundo e fundamental de ser compreendido, conhecido e compreendido. Então, quando uma pessoa, o primeiro quesito para ela adentrar ao corpo místico de Cristo, que é a igreja, é que ela seja batizada e tenha fé. Então, quando, vamos falar do caso do bebê, né, que não tem condições de ter fé ainda. Mas quando um bebê é batizado, ele que nasceu com o pecado original, e portanto nasceu com a culpa original, e nasceu inimigo de Deus, ele é perdoado dessa culpa, e ele é adotado como filho de Deus. Naquele momento, você se torna filho de Deus quando é batizado. Antes você é criatura, você é filho no sentido, aí sim, figurado. Você é filho no sentido natural, por exemplo. Assim como eu posso dizer, por exemplo, que um texto é meu filho. Um quadro que eu pintei é meu filho, tá? É minha criatura. Quando você é batizado, você de fato é adotado. Enquanto aquele bebê não tem consciência para poder cometer pecado, ou seja, não tem controle em si, ele recebe também a graça santificante, ele é unido a Cristo. Então, se ele morrer bebê, depois de ser batizado, ele vai para o céu direto. Por quê? Porque os méritos de Cristo se aplicam a ele, já que o que rompe isso é o pecado mortal. Quando ele cresce e toma consciência, então ele tem que aderir daí pela fé. Se ele não adere pela fé, ele já rompe. Ele não rompe a filiação. Ele continua sendo membro da igreja e filho de Deus. Mas ele rompe a graça santificante. Se ele morrer, daí ele já morre rebelado. Não vai mais para o céu. Se ele adere pela fé, ele também tem que aderir pela fé viva, que é a fé com a caridade. A caridade tem 3 graus. O primeiro deles é o arrependimento dos pecados mortais. Então você não pode ter pecado mortal, porque o pecado mortal é o ato de revolta contra o amor de Deus. A revolta contra a lei divina, que está expressa nos 10 mandamentos, é a revolta contra o amor de Deus e o amor do próximo, o amor ao próximo. Os 3 primeiros mandamentos se referem ao amor a Deus. Os outros 7 ao amor ao próximo, que é o que Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Se eu não amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, e quando eu amo o próximo como a mim mesmo, cumprindo os 7 mandamentos, eu não amo a Deus, não tenho caridade. Gravemente, claro, tem o pecado venial e o mortal. Vocês sabem, né? Então, quando eu cometo o pecado mortal, eu também rompo. Eu rompo a minha relação com Deus, a minha fé deixa de ser viva, deixa de ser operante. Ela passa a ser uma fé morta, como diz São Tiago. E sendo uma fé morta, ela não pode me salvar. Por quê? Porque eu apenas acredito em Deus, mas não sou indiferente a Ele. Agora, enquanto eu me mantenho com a fé operante, ao menos no nível mais básico, se eu morrer eu posso ser salvo. Eu estou unido a Ele, eu estou justificado por Ele. No entanto, essa justificação, para você entrar no céu, ela tem que ser plena. Ela não pode ser imperfeita. É por isso que existe o purgatório. Por quê? Porque o batismo, ele apaga a culpa do pecado, mas não apaga as consequências. As consequências temporais. Então eu continuo tendo todos os defeitos que vêm do pecado original, que eu preciso derrotá-los, extingui-los. Então imagine assim, nós nascemos com uma pessoa cheia de bolhas, feridas, úlceras, e você precisa cauterizar cada uma dessas feridas. Você
feridas na nossa alma, são os nossos defeitos. Com essas feridas, ninguém entra na presença de Deus, que é puro. Diante da pureza de Deus não cabe impureza. Então você pode até ser salvo porque você quer renunciar a todos esses defeitos, a toda essa sujeira que existe dentro de nós, mas não dá para entrar sujo. Então ou você se justifica por completo aqui em vida, avançando nos outros 2 níveis de caridade, que são as boas obras e a união com Deus, ou você vai ter que fazer isso no purgatório. É por isso que ninguém entra no céu sem sofrer. Porque ou você sofre aqui, retirando todos esses defeitos, ou você sofre no purgatório, que é pior. Muito pior. Né? Facilitou. Não tem coisa boa. Por quê? E é aí que São Paulo, a gente entende que o São Paulo fala: eu estou completando na carne os sofrimentos que faltam na cruz de Cristo. Falta algum sofrimento na cruz de Cristo? Não. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que se a cabeça sofreu, o corpo também tem que sofrer. Ou seja, se ele que é o cabeça do seu corpo místico, que é a igreja, passou pela encarnação, passou pelas torturas da cruz, para depois ressuscitar na glória, nós temos que passar, cada um de nós, pela nossa cruz. Porque é pela cruz que Deus nos justifica. Quer dizer o quê? É pela cruz que Deus nos torna justos. Como Ele é justo. Como Jesus é justo. Então é por isso que cada um de nós vai ter que enfrentar o seu martírio, que pode ser um martírio literal, de sangue. Alguém pode ver que matar todo mundo. Ou vai ser um martírio, que é o mais comum, incruento, que é o martírio pelo qual nós temos que extinguir em nós os defeitos. Só que essa extinção dói. Por quê? Porque nós somos assim. Eu costumo comparar com os aparelhos do dente, né? O dente está torto, tem que consertar. O que acontece com o seu aparelho? Dói. Cada vez que ajusta, ela dor terrível. Pelo menos era assim. Mas enfim, toda correção de conduta exige um abandono de si, que é o que Jesus já fala no Evangelho antes de morrer. Ele fala 2 coisas. Ele fala assim: quem quer me seguir, toma a tua cruz e me segue. Ou seja, segui-lo não é na base do prazer, na base do mar de rosas, né? Lençóis de seda, não é isso. E quando ele vai falar do pecado, ou seja, se o teu olho te leva a pecar, arranca; se o teu braço leva a pecar, arranca-o. Ele está dizendo isso, ele está falando que o abandono de cada pecado gera uma dor em nós que é semelhante a perder um braço, perder um olho, perder a língua, mas que eu tenho que fazer isso. Porque tem gente que reclama, né? Eu vejo gente falando assim, que uma coisa é você fala assim: nossa, estou aguentando. Outra coisa é que a pessoa querer discutir com o fundamento do que é certo e do que é errado, porque ela está sofrendo. Então, a pessoa fala assim: ah, mas por exemplo, eu fui casado, casei na igreja. Aí, sei lá, minha mulher foi embora, fugiu. E aí, eu não posso casar com ninguém? Não. Por quê? Porque o casamento é indissolúvel. Ah, mas ela está lá. Ela vai se entender com Deus. Você tem que fazer essa é a sua cruz. Sinto isso. Se o casamento foi válido, foi contraído de maneira válida, então ele continua existindo. Não pode ser dissolvido. Ah, mas e aí? É muito difícil, mas eu não estou falando que é fácil. Estou falando que é claro. Nada do que é certo é fácil. Né? Ah, mas eu estou fazendo tal coisa lá. A tentação foi muito grande. Primeiro, ninguém está falando que a tentação é pouca. O certo é resistir à tentação. Ou seja, eu não posso alegar o meu sofrimento e as minhas dificuldades como motivo para me excusar de cumprir a lei. Porque Jesus avisou. Não é porque você está sem braço que eu vou te perdoar se você resolver preservar o seu braço. Então assim, se diante da dificuldade eu abandono a cruz, eu não vou ser salvo. Simples assim. Difícil de viver, mas simples de entender. Muito difícil de viver. Mas é o... Agora, Deus não nos pede o impossível. Ele pode pedir algo muito difícil, mas nunca impossível. Então se ele pede, é porque é possível. Deus não vai pedir assim: para você te salvar, dê um pulo até a lua. Não. O que ele pede é possível. Então, é por isso que a igreja ensina, né? Mesmo diante das mais terríveis tentações, quando eu caio em pecado, a culpa é minha. Nunca é de Deus, nunca é da circunstância,
nunca é do demônio, todos têm a sua parcela de culpa. Mas se eu consinto no pecado, a culpa é minha. A culpa é de Deus. É isso que a gente reza no confípero, né? Minha culpa, então vem é o primeiro passo, né? Para nós aderirmos. Por quê? Porque eu tenho que passar pela minha cruz, ou seja, eu tenho que, como Jesus sofreu na cruz, eu não vou sofrer com ele, porque eu não sou perfeito como ele. Eu vou sofrer muito menos, mas alguma coisa eu tenho que sofrer. Porque para eu abandonar isso que eu amo tanto, Jesus fala, né? Vocês amam o que deveriam odiar e odeiam o que deveriam amar. Ele está falando dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos não têm regra. Nossos sentimentos querem o que querem. Mas não importa. A nossa vontade tem que impor ao nosso ser aquilo que a inteligência concebe como verdade. E não o que o nosso sentimento pede. Que é aquilo, hoje em dia, todo dia no Instagram eu estou postando, né? Se é feliz, se te faz bom, se te faz bem é bom. Se te faz feliz é bom. Dá vontade de escrever embaixo, assinado Satanás. Que é a mesma coisa. Isso, inclusive, é uma das principais tentações do demônio. Aquele cochicho na nossa orelha, que até nos desenhos animados aparece literalmente como demoninho aqui, que todos não têm aquilo, que é o seguinte: mas você tem que ser feliz. Mas você merece ser feliz. Você não fez nada errado para ninguém. Você só está fazendo bem. Você está aí cuidando da sua vida. Não está prejudicando ninguém. Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode ter aquilo? É isso que o demônio sopra no ouvido, mas que a verdade de Deus é clara. Então, o negócio de seguir o coração, quando aquilo que você sente, você olha lá racionalmente e vê, está de acordo com o que Jesus ensinou, com o que a igreja ensina, tudo bem, siga o seu coração. Se tiver contra, não siga o seu coração. É simples assim. Senão você não vai ser justificado. Os sacramentos, portanto, eles são meios da aplicação da justiça de Deus em nós, ou seja, da justificação de Deus em nós. Então tem o batismo. O batismo, como eu falei, é uma vez só. No batismo, eu recebo o perdão do pecado original, se eu for batizado adulto, de todos os pecados que cometi até aquele momento, desde que eu tenha arrependido, né? Se eu for adulto, tem que ter arrependimento também. E sou adotado como filho de Deus e sou inserido dentro do seu corpo místico, que é a igreja. Quando eu peco mortalmente, eu perco a graça santificante. Mas eu não perco a pertença à igreja, nem a filiação divina. Continuo sendo filho de Deus, continuo pertencendo à igreja. Agora, Deus também instituiu remédios, como por exemplo a confissão. A confissão é para você recuperar a graça perdida quando você pecou. Então, na confissão, nós recebemos de novo aquela graça santificante que nós perdemos quando nós pecamos. Por isso a confissão tem que ser constante. Tem gente que fala, confesso uma vez por ano. Nossa, Virgem Maria, né? São José, né? Tem que confessar com certa frequência, né? Uma vez por ano é no mínimo. Porque assim, suponha que você seja lá já Santa Teresa d'Ávila no fim da vida, supondo que você já seja Santo Afonso no fim da vida, que não tenha mais pecado mortal nenhum cometendo. Aí de fato passou um ano e você não cometeu pecado mortal nenhum. Mas mesmo assim, então você deve confessar os geniais uma vez por ano, porque daí é um ato de humildade, tá? Mas no geral nós temos pecados mortais, então ter uma certa frequência na confissão é muito importante para todo católico. Porque aquela confissão, como eu falei, que eu recupero o estado de graça. Tem gente que trata a confissão também como pedágio para comungar. Não é pedágio para comungar, é para você recuperar o estado de graça. Consequentemente, aí você pode comungar. O crisma é para você confirmar a sua vontade em crescer na fé. Ou seja, se você só se batizou, o crisma não é necessário para a salvação, no sentido de que seu crisma você não se salva, não é? Mas se você despreza o crisma, você peca mortalmente. Por quê? Porque sem o crisma você não persevera nos outros graus de caridade, que eu falei, nas boas obras e na união com Cristo. Então você
está pecando gravemente. Se você morreu antes do crisma sem ter desprezado, porque você estava preparando ainda, ou porque você se converteu depois de adulto, então, geralmente adulto batiza e crisma no mesmo dia. Né? Mas pode haver um caso, né, da pessoa ser batizada e demorar para crismar, sei lá, umas semanas e morrer no meio. A intenção dele é ser crismado, não há pecado nenhum. Ele só não se aperfeiçoou tanto que poderia se aperfeiçoar. Agora, quem despreza o sacramento, despreza Cristo. Depois nós temos o sacramento da ordem que Cristo instituiu para que os outros sacramentos existissem e para que a igreja exista e para que as pessoas tenham acesso à graça. Então, eu preciso de diácono, de padre, de bispo para receber os 7 sacramentos. Eu não preciso deles para ensinar. Claro, a função deles também é ensinar, já que eles são sacerdotes. Mas a razão da existência deles é para ministrar os sacramentos. Eu preciso deles para isso. Aí que está. E Deus age por meio deles, independentemente deles. O padre pode ser o maior pecador da paróquia, mas ele foi ordenado, então a missa que ele celebra é válida, a confissão que ele atende é válida, o pecado dele ele vai se entender com Deus. Se um padre celebra uma missa em pecado mortal, ele comete sacrilégio. E para nós, não. Então, literalmente, o problema é dele. Depois nós temos o sacramento do matrimônio. Para quê? Para que se constitua a família de maneira santa. A reprodução humana não é que nem reprodução de boi. Cada ser humano é uma alma imortal que vai viver para sempre. E que tem o direito de ser filha de Deus, de ser catequizada e de receber o máximo possível das chances de ser salva. Isso, e ela só recebe o máximo de chances possível dentro do matrimônio católico. Senão, como é que ela vai receber? A gente sabe o problema que as pessoas que não têm pai ou não têm mãe enfrentam. Né? E a gente tem que tentar poupar os nossos filhos disso. São Tomás vai dizer que ter um filho fora do casamento é um atentado contra a vida. Porque você põe em risco a salvação da alma. Ou seja, é uma espécie de assassinato sem ser mais leve. Você está tentando contra aquela vida. Está pondo o ser humano no mundo sem, fora da estrutura familiar, que ela tem o direito de ter. O mundo está. Olha que interessante, estou fazendo um comentário aqui. Pode perguntar. Uma coisa, hoje está na moda, quanto mais tempo você prolonga o catecismo. Então você já veio de play, cara com 60 anos de idade, mulher com 35, 36 anos, né? Aí eu penso assim, aquela pessoa com 60 anos de idade, quando esse menino tiver 20 anos ou 18 anos, vai precisar dele, né? Está onde? Está com 80. Não é uma falta de responsabilidade? Olha, a gente não pode falar que é um erro, desde que esse caso para ter filho não é algo proibido. Claro, o melhor é que tenha mais jovem, né? Porque na verdade você põe o filho para você acompanhar ele, para você fazer parte da vida dele. Né? A pessoa que vem, que é um pai, aos 60 anos, 62 anos, realmente. Não mas em contrapartida é melhor do que, por exemplo, ter um mais jovem, solteiro, abandonado. Hoje em dia a situação está tão ruim. Claro, o ideal realmente é casar e mais jovem. Né? Hoje em dia a situação está tão ruim que, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem boa intenção, mas não acha. Eu quero casar, quero formar uma família, mas não tem gente que partilha dos meus valores, não tem gente. E aí, como é que fica? Porque casamento não é só porque você quer estar morando com a pessoa, formar uma família. Então, às vezes eu não entendo a pessoa casar só depois de 40. 60 já é um pouco exagerado. Tem, não, sei que tem. Mas assim, depois dos 40 ainda é compreensível, dá tempo. Mas assim, não é um pecado, né, realmente. A sociedade está muito corrompida. Né? Veja, São Tomás fala assim na Suma, uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que ele vive no século XIII. O século XIII, óbvio, tinha todas as suas dificuldades, mas era o auge do catolicismo na Europa. Ele fala assim, por exemplo, ele fala, olha, a prostituição é um mal, mas que tem que ser tolerado pelo Estado, não pode ser proibido. Por quê? Porque se não houver a prostituição, o mundo se perderia, se não houvesse, o mundo se perderia na luxúria. Que é o que acontece hoje. Se perderia na luxúria. As moças têm 3, 4 filhos,
Eu fui professora há 40 anos. Cada filho é pai. Por que não? Porque daí os casais normais começariam a fazer sexo adoidado, que é o que fazem hoje. Porque naquela época, moça de família, se casava virgem. E o homem tinha que ser clóvis. Hã? O cara não tinha que ser mesmo valor. Tinha. Tem. Tem, qual o problema? Não, isso seria o certo, aí não deu desculpa. Sim, seria o certo, só que o mundo não é perfeito. Tá. Ele está dizendo, a prostituição é um mal, porém não pode ser proibido pelo Estado, porque se não existir esse mal, aí todo mundo vai praticar luxúria adoidada. Fica pior ainda. Entendeu? Que é o que acontece hoje. Hoje em dia tem as duas coisas, né? Continua tendo a prostituição e o mundo se inundou no luxúria. Ele está defendendo isso como política pública. É interessante que ele fala, nem todas as leis morais podem ser proibidas pelo Estado. Então, por exemplo, o Estado pode e deve proibir o assassinato, mas não deve proibir, como ele falou, a prostituição privada, desde que ela não seja pública. Por quê? A igreja tem que recomendar contra isso, mas para proibir a pessoa de fazer isso. Juridicamente falando. Mas é para falar um pouco da situação da sociedade. Numa sociedade normal, você vê, ele ainda vivia numa sociedade normal. Toda a sociedade humana é imperfeita, porém, existe uma sociedade normal. Na época dele, as pessoas se casavam normalmente. Agora, hoje em dia, as pessoas não têm mais essa dimensão do sacrifício, de formar família. A maioria das pessoas que se casam não se casam para formar uma família para Deus, mas simplesmente para satisfazer os seus desejos. E é por isso que a maior parte dos casamentos não dão certo. Porque é óbvio que outra pessoa não pode satisfazer os meus desejos. Né? Tudo acaba com o tempo. Né? A beleza física, tudo. Muito bem. Deu para entender? Deu para entender? O que mais? Bom, o matrimônio então existe para que haja a constituição da família de maneira digna. Professor, Sim. os filhos que nascem de casais separados, por exemplo, o casal se separa, se junta com outras pessoas, tem outros filhos, Sim. faz uma nova família. A implicação aí é para os pais que são separados, tem algum tipo de pecado que cai sobre os pais? Estão cometendo adultério. O filho não tem culpa, mas tanto é que o filho pode ser batizado. Porque ele não tem culpa. Todos normalmente. O pai tem pecado. É pecado mortal constante. É situação irregular. Aquela questão que você falou, o quase assassinato é só quando acontece uma criança fora do casamento, mantém o casamento, mas o filho pode. Também no adultério também. Não, sim, mas quando você disse que no caso da criança, a criança era inocente, independente de qualquer. Sim. Nasceu. A forma como você nasce não tem culpa. Se você nasceu de adultério, ou de fornicação, ou de estupro, criança não tem culpa. O que você quis? Desculpa então, mas eu não entendi o que você quis dizer naquele ponto com o quase assassinato. Não, porque é um atentado contra a vida quando você põe uma criança no mundo fora do casamento. Você comete um atentado contra a vida humana. Porque você está pondo uma pessoa no mundo sem as condições, sem a estrutura para dar as melhores chances para ela salvar a alma dela. No caso da alma. Da alma. Porque se você põe uma criança fora da família, como é que você vai lá catequizá-la numa família católica, sendo que você não está dando exemplo, sendo que não tem a mãe ou não tem o pai presente? Ninguém quer essa criança não ser mais católica do que o pai que pariu, né? Pode ser, Deus queira, mas ela tem menos chance. Deus queira, tem até santo que nasceu assim. E tem criança que vai para o orfanato, aí é católica, para criar. Mas eu estou falando do pecado do pai. Estou falando do pecado do pai. E ele diminui a chance. Porque a gente sabe, por exemplo, que a maior parte das pessoas que têm problemas morais vem de famílias desestruturadas. Ela está condenada a ser ruim? Não. Mas que ela tem mais chance, ela não tem exemplo, ela não tem educação. É óbvio. Muito bem. Isso em relação ao matrimônio. Então, ou seja, olha só, como é tudo uma questão de você se manter no estado de graça. Para eu me manter no estado de graça, ou seja, para eu me manter fiel a Cristo, imitador dele,
na família dele, portanto, para que o sacrifício de cruz dele se aplique a mim, eu tenho que viver como ele ensinou. Eu tenho que viver como o irmão dele, eu tenho que viver como o filho de Deus. Isso inclui, se eu quiser me casar da maneira correta. Formar uma família da maneira correta. E nem pensar em formar a família de uma maneira incorreta. Essa questão do adultério lá no Antigo Testamento, por exemplo, não era nem considerado, porque aqueles reis tiveram 300 esposas. Não, aí é outra coisa. Já era adultério. Não. Escutem. Vamos lá. O mandamento do adultério já está nos 10 mandamentos. Então já valia antes de Cristo. O matrimônio ainda não era sacramento antes. Ele não tinha a importância que ele tem hoje. Mas já era pecado grave cometer adultério. Então, adultério, quem cometeu adultério cometeu pecado. Agora, no caso de Abraão, teve 4 esposas. De Jacó, também teve várias esposas. Do rei Salomão, teve 700 esposas. Deixa eu terminar. Oxi, estou falando? No caso deles, eles receberam uma dispensa de Deus. Então, no caso deles não foi pecado, porque Deus autorizou só para eles, não para os outros. Por quê? Porque era necessário. Para cumprir o propósito de Deus, no caso de Abraão, para ter a longa descendência, de Jacó, para ter a longa descendência, e no caso de Salomão, para ter todas as alianças que o reino de Israel precisava. Então eles receberam uma autorização de Deus para aquilo, só eles, ninguém. Por isso que eles são santos, mesmo tendo praticado a poligamia. Já Davi foi castigado, né? A Davi não foi poligamia, foi adultério. É diferente. Davi não tinha sido autorizado por Deus a sair com a mulher de Urias. Agora, os casamentos de Salomão, né? O filho que Abraão teve com a escrava Agar, né? Os casamentos de Jacó, né? Se não me engano, foram 4 esposas. Jacó? Lia, Rebeca, isso aí foi autorizado por Deus, tá? Para que ele tivesse a longa descendência. Também. Assim como o incesto foi autorizado lá atrás que eu falei. São exceções, são dispensas que a gente chama. Tá? E após a vinda de Cristo nunca mais houve isso. Tá? Quando o matrimônio foi elevado a nível do sacramento, isso nunca mais aconteceu e nem vai acontecer, porque não há mais nenhuma. Deus não deu margem para isso mais. Isso aí não acontece mais. Biblicamente, em que ponto isso aconteceu? Acabei de falar, com Jacó, com Abraão. Não. Onde o matrimônio passou a ser um Sacramento, quando Jesus fala, o homem deixa a mulher, quem abandona a mulher peca contra a sua esposa, a mulher que abandona o seu homem peca contra o seu esposo, portanto eles são uma só carne, absoluta. Jesus declara. Marcos 10, ele fala a respeito do matrimônio, sobre o divórcio. Sim, não tem divórcio. Tem como você contrair matrimônio de maneira nula. Aí não vale. Aí não é que é divórcio, aí não valeu. E existe também a possibilidade de separação de corpos em casos específicos. Mas daí não é que você se divorcia. Você pode separar da pessoa em caso de agressão física ou em caso de adultério. Você pode separar da pessoa, mas você continua casado. Você não pode casar com outro. Mas o meu professor, existe o anulo sobre. Eu acabei de falar. Então, se acaso aconteceu Anulação. Pode casar de novo? Pode, porque não houve matrimônio. Mas às vezes houve. Não houve. Não existe. Houve, mas. Não houve. A igreja não solve. Ela reconhece que nunca houve. Não houve procedência. Quando uma pessoa anula o casamento, não é que a igreja dissolve. É que ela reconhece que foi contraído de maneira ilícita, portanto ele não ocorreu. Não houve. Mas também pode acontecer com a nulidade, a resposta vinda negativa para ambas das partes ou para uma parte. Sim. Né? Aí ela tem que cumprir. Entenderam? Tem casos. Por exemplo, se um foi honesto e o outro não, quem foi desonesto está vinculado. Quem é honesto não. Vai.
Quem foi Ou aquele desonesto? que foi desonesto nunca vai poder casar, Não, e o que não. foi honesto pode. Pode. Viu? Tá bom? Mais alguma dúvida sobre matrimônio? Olha, eu vou falar de mais um sacramento hoje, que é só ir da ordem. Pessoal? Silêncio. Então tem o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos é também uma última graça que nós recebemos, podemos receber em vida, que nos dá indulgências, inclusive, e que no caso de uma pessoa, por exemplo, eu me arrependi dos meus pecados, mas não deu tempo de confessar, entrei em coma. Se eu receber a unção em coma, eu recebo perdão. Por isso que a gente sempre tem também que levar para um parente que é católico, o padre, para dar a unção para a pessoa. Se a pessoa não era católica, leva? Aí não, né? Se a pessoa foi católica a vida toda, você leva. Tá? Ela pode receber o efeito do perdão do pecado, mesmo desacordada, inconsciente, se antes de morrer ela queria se confessar, mas não teve a oportunidade. Tá? Certo? Alguma dúvida? Mas e se ela não precisa? Se a pessoa está no hospital, como eu vejo de vez em quando, olha ali, lá no hospital, a pessoa não é católica, mas está doente, morte, mas não está inconsciente, está consciente. E pede para se arrependeu e para fazer todo. Ela nunca foi católica, mas pediu. Naquele momento, Sim, pode. Chama, porque ela está batizada, ela não é nada de nada daquilo. nada daquilo. Ela, Mas ela é impressa frente. ela recebe tudo ali na hora. Ah, ok. O padre vai lá e faz Mas a tudo. unção é só para os enfermos ou não? É só para os enfermos ou idosos. Então, porque tem um sacerdote, que eu ia amiga dele, uma vez por semana, ele dava a unção dos enfermos para quem estava Para todo mundo? Então os padres não batem na cabeça. Eles relevam. Tem uns que não quer dar. Tem outros que dá para todo mundo. Ele pode se negar, tá? Hã? Ele pode se negar, pedir para ele dar o som, ele pode se negar? Não, a não ser que a pessoa esteja jovem, bem, né, sem nenhum problema. Aí não tem razão, né? Por exemplo, eu chego lá, eu quero ser um enfermo. Mas você está doente, está com câncer? Não. A pessoa está doente, precisa. Tem que ser. E chama ele, ele vai. Aí é pecado. O padre que se recusa a dar a unção para um idoso, né, já em idade avançada, em casa, ou um enfermo no hospital, pega. E o Como efeito? fica aquele que pediu e não recebeu? Conhecemos casos assim, infelizmente. Que Aí- pediu, mas não foi e não deu tempo. Ele não recebe. Você está falando do perdão dos pecados ou Do doente. da unção? Ele não recebe a unção, mas ele não tem culpa nenhuma daquilo. A boa vontade dele vai ser levada em conta, não no mesmo efeito da unção, mas na boa vontade. É a mesma coisa com o arrependimento, né? Por exemplo, se você se arrepende, você morre antes, você quer se confessar, mas não tem tempo. O perdão que você vai receber daí, que é muito interessante, o sacramento da confissão é uma abundância de graça que nós recebemos. Por exemplo, existem 2 tipos de arrependimento: existe atrição e contrição. Para eu me confessar, eu preciso ao menos da atrição, ou seja, eu preciso saber que o que eu fiz foi errado, nem que eu posso ir para o inferno por causa daquilo. Aí eu vou lá e me confesso. Se eu tenho isso e eu me confesso, é válido. Agora, para eu ser perdoado sem a confissão, eu tenho que ter contrição, ou seja, eu tenho que me arrepender não só por medo do inferno, mas pelo mal que eu fiz. Aí se a pessoa ela não se arrependeu nesse nível, ela não é perdoada. Tá? Se ela se confessa, ela é. Se ela se confessa, ela não é. Então, para você ser perdoado, para se salvar sem o sacramento da confissão, você precisa ter contrição e não só atrição. Agora, no sacramento, basta a atrição. Claro, todo mundo tem que buscar a contrição ao longo da vida. Todo mundo, sem exceção. Mas, se você não tem ela ainda, e se confessa, ela é válida. Né? A confissão só não é válida quando você não está arrependido em nenhum grau. Você acha que não é errado, você sabe que é errado, mas quer continuar fazendo, está convicto que continuar fazendo, aí não vale. Ou se você omitir algum pecado, por vergonha, aí também não é válido.
Mas e se a pessoa ficou doente, pagou fome e não deu tempo de receber a unção de enfermo e ela faleceu? Vai depender do nível de arrependimento, como eu falei. Antes dela entrar em coma, ela teve uma condição, ela está perdoada. Se não teve, vai depender do nível de consciência até ela perder a consciência. A consciência pode ser perdida pela insanidade, pela morte ou pelo coma. Mas a última confissão dela é válida. Mas se ela cometeu um pecado mortal depois, aí tudo vai depender, né, do estado de consciência dela. Professor, e se eu sou uma pessoa, vamos dizer, que não tive acesso a tudo isso, não tive conhecimento? Depende. Um índio mora lá no meio do mar. E aí, há casos e casos, né? Aí aquilo que o Santo Tomás divide em duas categorias. É bom sempre lembrar isso. Eu já esqueci isso. Existe a ignorância vencível e existe a ignorância invencível. A ignorância vencível é aquela que eu posso vencer. Então, ou seja, a pessoa nunca soube porque não foi atrás, é tão culpada quanto. Então ela não teve interesse. Então assim, ninguém tem o direito de passar a vida toda sem querer se aprofundar na fé. Se você não quer se aprofundar, você já está pecando mortalmente ali. Ué, é prioridade na nossa vida, tem que ser o contrário. Ah, mas eu trabalho, tenho filho. Prioridade de Deus. A prioridade é conhecer melhor a nossa fé. Então, para vivê-la de maneira mais plena. Se no meio do conhecimento eu morro, é outra coisa. Agora, se eu nem quis conhecer, se eu nem quis me aprofundar, eu peco por negligência. Agora, tem o caso de ignorância invencível. Então, por exemplo, há um índio que nasceu no Brasil no século XII. Antes da chegada dos portugueses, não tinha possibilidade dele conhecer o Evangelho. Então aí existem duas possibilidades. Existem ambas possibilidades, ainda não tem um dogma da igreja definido sobre isso. Claro, nós confiamos nessas almas na misericórdia de Deus, mas essas duas possibilidades são as duas únicas que há, ou é uma ou é outra. A primeira é a seguinte, da lei natural, ou seja, a pessoa não conhece a lei revelada, mas conhece a lei natural. Ou seja, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cometer adultério. Isso aí todo mundo sabe, nasceu sabendo. Ou seja, tem a condição de saber por si, olhando. Isso por uma razão muito simples. Ninguém quer que faça para o outro o que não quer para si. Aliás, ninguém quer sofrer. Então, se você faz para o outro aquilo que você não quer para si, é maldade. Ah, mas a minha cultura inteira faz. É maldade, você não quer. Ah, minha cultura pratica sacrifício humano. Você quer ser sacrificado ali? Não, então você sabe que é errado. Porque ele é um ser humano igual a você, que não quer morrer que nem você. Então, costumes culturais bárbaros, são esses costumes que vão contra a lei natural, eles são todos fundados na maldade humana, e quem os pratica, ainda que seja influenciado pelos seus pais, pelos seus amigos, pela sua cultura, praticam o mal. A prova disso é o grande filósofo Sócrates, que era pagão e morreu por denunciar a maldade da sua cidade, as más práticas que ele cresceu aprendendo como certas, mas ele viu do lado. Então, essa hipótese teológica diz o seguinte: aquele que segue a lei natural até o fim, ou seja, mesmo nascendo numa cultura que não conhece a Cristo, mas faz o certo, daquilo que ele consegue, tem reta intenção, quando ele morre, Deus o batiza e ele é salvo. Vai passar pelo purgatório, vai ser purificado, mas vai ser salvo. É uma hipótese muito respeitável e aprovada pela igreja, podemos crer assim. Tá? A outra hipótese é a seguinte, que às vezes as pessoas se assustam, mas que tem muito cabimento, sabe por quê? Vocês imaginam lá na época da Arca de Noé, quantas pessoas boas tinham no mundo? Só Noé, os filhos e as esposas dos filhos, mais ninguém. Então essa hipótese definida, um dos que defende essa hipótese, o próprio São Tomás, fala o seguinte: aonde tem uma pessoa que de fato é sincera e busca a Deus, Deus dá um jeito de se revelar a ela, ou por milagre ou mandando um missionário. Se nunca houve revelação nenhuma, nunca houve ninguém que buscou a Deus. O que também não é possível, nós não sabemos. E pode ser que as duas coisas coexistam. Por quê? Porque tem relatos aqui dos índios americanos, quando os portugueses chegaram, de que, por exemplo, houve relatos lá na Bahia, os portugueses chegando e os índios se ajoelhando. Eles falaram: mas por que você está ajoelhando?
Aí os portugueses olhavam e tinha cruz. Eles falavam aqui, apareceu um homem aqui, de branco há muito tempo, falando: virão homens do mar que pregarão a verdadeira religião para vocês e vocês vão reconhecê-la pela cruz. Isso é registrado pelos padres jesuítas. Viram? Ou seja, que prova que Deus também se revelou. Tem um caso de um menino na África, esqueci o nome dele. Tem até um livro dele, vou pesquisar para passar para você amanhã. Jesus, ele nasceu numa tribo africana pagã, que não tinha nada, nunca tinha ouvido falar do Evangelho, nada. Jesus apareceu para ele foi batizado por Jesus, foi evangelizado por Jesus, e Jesus falou assim: vá a pé, o menino andou, sei lá, 500 quilômetros, até tal lugar, você vai encontrar uma igreja lá, você vai contar o que aconteceu e vai pedir o batismo de novo lá para confirmar o que eu já te dei. E ele foi lá, a vida dele está relatada no livro. É tudo isso. Então é algo que nós não precisamos nos preocupar, porque se há uma pessoa honesta de verdade, Deus vai salvá-la de alguma maneira, ela corresponde. Então, os caminhos de Deus não são totalmente claros para nós, mas o fato é esse. O fato é, se eu conheço a Igreja de Cristo, eu não posso querer achar outro meio para me salvar sem os meios ordinários. Deus pode salvar do jeito que Ele quiser. Deus pode aparecer lá para um índio na ilha naquela ilha do Mar de Bengala, lá que ninguém entra, né, e se revelar e salvar qualquer um de lá. Agora, Ele revelou a Igreja e revelou os meios, como eu falei, ordinários, normais. E se eu os conheço, eu não posso rejeitá-los. Todos nós aqui nos conhecemos, então nenhuma exceção se aplica a nós aqui. Tá? Alguma outra pergunta? Gustavo. Imaginemos dois homens. Um que teve uma vida de caráter elevado, só que 5 minutos antes de morrer ele pegou totalmente. E o contrário, o outro ali que veio torto o tempo todo, e 5 minutos antes ele se confessa. E aí, quem vai para o inferno? O primeiro vai para o inferno, o segundo vai para o céu. Por quê? Porque a salvação não é mérito, é graça. E o quesito para a salvação fundamental é a fé em Deus, em Cristo, e o arrependimento, que é a disposição para amá-lo. Se o outro, no fim, se revoltou contra Cristo, é o que Jesus fala na cruz, o bom ladrão. Se o outro viveu uma vida torta, mas no fim ele aceitou a graça, acreditou em Cristo e quis se arrepender, ele morreu bom, o outro morreu mal. Mesmo assim. Não é? Não, só arrependimento tem que ser sincero. Não, tem que ser sincero. Não basta confessar da boca para fora. Agora, se o arrependimento é sincero, vale o arrependimento sincero. Se a virtude é falseada, não vale. É por isso também que ninguém pode ser julgado, salvo ou condenado em vida. Nós não sabemos. Às vezes aquela pessoa que está vendo ali fazendo um monte de coisa errada, ela vai ser salva ou você não sabe. Humildade. Você julgar ela, humildade sempre. E a questão de moleques é deixa eu só ver a pergunta. Depois a gente conversa. Depois nós conversamos. A família de Noé também pode se apropriar entre eles, porque acaba tudo, né? Acaba tudo. Mas ali tinha primo, né? Para apropriar. Não precisava ser irmão. Agora me fala. Não, eu acho que precisava, porque for cada casal com um lado, então precisou também de irmão. Me fala uma coisa, e sobre o escapulário? O que tem? A pessoa fala? Não. Não é amuleto. Vamos lá. Vamos entender, porque são perguntas. O que Nossa Senhora prometeu quando ela apareceu para São Simão Stock, lá na Inglaterra, no século XIII? 12. Ela prometeu o seguinte: aquele que usar esse escapulário com devoção a vida toda e morrer em estado de graça,
e como escapulário, vai ser liberto do purgatório no próximo sábado. Então, o escapulário é um auxílio. Nada substitui o estado de graça. Ou seja, a pessoa usa o escapulário, mas ela perde pecado mortal? Não adianta, ela vai para o inferno. É para quem morreu, quem usa com devoção. Claro, quem está usando com devoção, ela prometeu também a perseverança. Ou seja, se eu estou usando com devoção, pedindo de verdade, né, para Deus me preservar na graça, para Ele me afastar do pecado, e eu estou tentando, é aquilo que Santo Agostinho fala. Eu tenho que pedir como se tudo dependesse só de Deus, e agir como se tudo dependesse só de mim. Então, se a pessoa está agindo assim, né, com essa postura, Deus vai ajudar e vai livrar a pessoa de morrer de pecado. Então, ou seja, mas não é que o escapulário vai... Ah, o texto está garantido. O escapulário é um sinal externo da devoção interna. Necessário também, né, para sinalizar, mas ele é isso. Ele não é amuleto, ele não é algo que substitui, né, o estado de graça, a fé e o arrependimento. Nada. Isso que ela prometeu. Não que basta usar. O primeiro tem que ser imposto por um padre, ou um carmelita. de tecido, né? E de tecido. Depois você pode substituir por de metal, mas tem que ter a imagem de Nossa Senhora. Vai trocando, porque ele vai arrebentando, né? Você troca. Mas a primeira tem que fazer imposição ou por um frei carmelita, ou por qualquer padre que faz o ritual lá, faz a oração, impõe. Não é só comprar e botar. Não. Existem várias devoções do tipo, né? Graças que Deus promete para quem cumpre determinadas devoções. Mas toda devoção pressupõe a reta intenção de ter a fé e o arrependimento. Nada substitui isso que é central, que é basilar. Alguém levantou a mão? Mais alguma? Nada de demanda? A confissão, quando a confissão ela apaga a absolvição, ela apaga a nossa culpa, mas ainda continuamos com as penas. Penas temporais. Ela apaga a culpa e a pena eterna, mas não a pena temporal. E a igreja concede as indulgências. Sim. Plenárias e parciais. Então, se nós recebemos a indulgência plenária no estado de graça depois da confissão, é a partir daquele momento para frente. Então, se eu recebi, por exemplo, confessei, recebi a indulgência plenária numa missa e aconteceu de eu falecer. Vai direto para o céu. Se você recebeu. Se você recebeu, de fato, a indulgência plenária de maneira válida, porque assim, a indulgência plenária também não é só confessar e fazer a prática, tem que ter contrição perfeita. Eu falei que a contrição de perfeito mal. Se recebeu a indulgência e morreu antes de cometer outro pecado, você vai direto para o céu, para o purgatório. Às vezes, né? Muitas mais vezes, depois que comecei a principalmente trabalhar aqui. Então, às vezes eu vou com o padre de visitas e assim, chega num momento que a pessoa não tem mais a consciência. Mas, então, ele percebendo aquela situação, ele dá a indulgência plenária para a pessoa. Ele dá na intenção. Isso. Agora só Deus sabe se aplica ou não. É que nem quando você, por exemplo, no dia de finados, aliás, no dia de fiéis defuntos, a gente pode dar uma indulgência para uma alma no purgatório. E se a alma não estiver lá? Aí ela serve para a gente, ou para outra alma. Deus aplica a outra alma. A gente não pode esquecer, é aquilo que eu sempre falo, né? Na verdade, tudo é Deus que está causando e movendo, né? Nós somos, tudo que nós somos e fazemos é meios, são meios. Né? Se Deus quiser me salvar por meio da indulgência, eu salvo. Se quiser salvar uma alma no purgatório por meio da minha oração, Ele vai salvar. Mas é sempre meio. Tá? Por isso que todas essas práticas devem ser feitas porque Deus as instituiu, não porque elas são necessárias.
Não é que é assim um ritual, né? Fazer isso, pá, salvação. Jogo, né? Base 3, salvação. Salvação é Deus que dá. Mas ele institui meios, porque esses meios são bons, esses meios nos enriquecem, esses meios fazem com que nós cooperemos com a salvação do próximo e, portanto, aumentemos o amor ao próximo. Já que no céu todo mundo vai se amar. No céu todo mundo vai se amar, porque a nossa verdadeira família definitiva é no céu. Porque as famílias, infelizmente, vão se separar. Alguns vão para o inferno, outros familiares vão para o céu. Agora, o amor definitivo e real vai ser pelos santos do céu, que é o que nós chamamos de comunhão dos santos. Tá? É o que você reza no credo. Creio na comunhão dos santos. Na vida eterna, na vida do mundo que há de vir. Amém? Tudo isso que eu estou falando aqui e muito mais, a gente está falando do credo de maneira resumida e afirmando um amém. Isso que a gente... Mais alguma coisa? Né? Então, resumindo, tudo que é predicado a Cristo é predicado a Deus, sangue de Deus, mãe de Deus, morte de Deus, né? Nesse sentido. Cristo na cruz funda a igreja, na qual ele nos recebe no seu corpo místico, e por meio dos sacramentos, por meio da fé e por meio da perseverança na caridade, com esperança, obviamente, nos é atribuído os méritos de Cristo. E é aí que nós entendemos o que quer dizer mérito. Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, se eu faço uma boa ação, tem mérito aqui, no purgatório tem mais mérito. O que é esse mérito? É mérito que Deus nos atribui. Não é que a gente tem mérito em relação a Deus. Em relação a Deus, ninguém, como eu falei, ninguém tem mérito nenhum. Agora, Deus atribui a nós os méritos, que são as nossas boas ações feitas em estado de graça. Então, por exemplo, boa ação feita fora do estado de graça não contribui em nada, nem para diminuir o purgatório, nem para salvar, nem para nada. Contribui para você ser uma pessoa melhor e preparar você para voltar. Isso sim. Mas assim, em relação a mérito atribuído por Deus para a salvação, não. Agora, todas as nossas boas obras, né, feitas em estado de graça por amor a Deus, pela fé e o amor a Deus, todas elas são meritórias. Não por nós, mas por Cristo, que imputa os seus méritos a nós. Só Ele tem mérito. Mas é que nem na definição do dogma da Imaculada Conceição. Está escrito assim: a Virgem Maria Santíssima, pelos méritos de seu Filho, foi preservada do pecado original. Não por ela, pelos méritos de Cristo. Não é porque é ela, é por Ele. Tudo que ela é por ser mãe dele. E os padres ortodoxos são assim, bem mais radicais. Eles têm os mesmos pensamentos dos sacerdotes precisando. Nisso que eu estou falando aqui, que é muito fundamental, basicamente sim. Os ortodoxos vão divergir na obediência ao Papa, que eles não estão unidos em obediência ao Papa. Vão divergir de alguns dogmas, por exemplo, a Imaculada Conceição, que eles não aceitam. É engraçado que eles aceitam a Assunção, mas a Imaculada Conceição não. Porque quando a gente vai na Terra Santa, a maioria dos lugares santos é ortodoxo. Não está na mão dos cristãos, está na mão deles. E assim, eu vejo assim, de uma forma muito positiva, porque eu tive um guias ortodoxos e eles falavam: vocês acham que vocês fazem uma quaresma, vocês fazem sacrifício? Você imagina nós. Isso aí, a prática deles está muito mais melhor que a nossa. Porque assim, tem gente que acha que a Igreja Católica ela aboliu as penitências. Não, ela tornou facultativa a maior parte delas. Só que o azar é nosso quando a gente deixa de fazer penitência. Porque assim, o tanto de pecado que a gente tem, o tanto de defeito que a gente tem, a gente acha que está ok, fica fazendo uma penitência por ano. Você pode até fazer assim, mas o purgatório vai ser. Vai ser puxado. Porque assim, você imagina, se eu não posso entrar com defeitos graves no céu, e você tem que pagar as penas temporais aqui na Terra para poder entrar direto no céu,
Eu tenho que fazer muitas penitências. Né? E muita caridade no meu coração. E aí a gente entende a radicalidade dos santos. Que na verdade os santos, não é que eles são radicais, eles são normais. Nós é que não somos. Normais são eles. Eles entenderam, Não, é muito simples, eles entenderam. A finalidade da vida é salvar a alma. O que eu estou perdendo tempo com outra coisa? Porque você pode fazer o que você quiser. Você pode virar rei, doutor, papa. Se você não salvar a sua alma, tudo vai acabar. Você pode ter uma família linda, maravilhosa, virar empresário, é longança. Mas, se você não salvar a sua alma, vai acabar rápido e não vai servir de nada. Então, os santos é aqueles que dedicam a sua vida à salvação da alma pelo serviço a Deus. E aí eles não se poupam. Eles vão além. Mas se você não quer ir para o purgatório sofrer queimado, se você quer amar a Deus de verdade, o exemplo a ser seguido é o exemplo dos santos, que são aqueles que em vida cumpriram todo o desejo que Deus tinha para eles. Ou seja, torná-los, cada um a seu modo, um outro Cristo. Um dos livros mais bonitos da espiritualidade católica é chamado Imitação de Cristo. Você pega, eu até brinco, você acha que você está sendo um bom católico, você lê um pouquinho da Imitação de Cristo, você percebe que você está sendo um péssimo católico, você tem que voltar para a prática, porque você vê o quão distante você está. É lógico, a Imitação de Cristo foi feito para os religiosos, para os freis e os monges, mas nada impede que, salvo as devidas proporções, você aplique tudo aquilo na sua vida. Eu aviso isso porque, por exemplo, está escrito lá, nunca converse com mulher. Até lá, mas eu sou casado, eu não converso com Para quem está falando para freio, está falando para monge, então não é para ficar de conversa com mulher. Então você adapta essas coisas, né? Mas no geral é maravilhoso. Então você entende o porquê, por exemplo, São Bernardo de Claraval, você entende daí? Tem gente que acha, nossa, o santo é louco. Não, louco somos nós. Porque, por exemplo, São Bernardo de Claraval um dia, ele está viajando, porque ele viajava muito, né? Porque ele era superior de toda a ordem cisterciense, e um dia apareceu uma mulher machucada, e a ferida dela estava do lado do seio. E aí ele precisava fazer um curativo nela. Ela teve que abaixar a roupa dela, mostrar os dois seios e passar a mão ali para fazer o curativo. Mas antes ele fez uma fogueira, e com a mão direita ele curava ela, com a mão esquerda ele botava fogo. Para não correr o risco de ter pensamento. São Bento. São Francisco de Assis. Todos os santos passaram. E às vezes a aprovação não é só isso, a aprovação é na dúvida, por exemplo. São João da Cruz, Santa Teresa de Calcutá, passaram por dúvidas. Dúvidas do amor de Deus, dúvidas se Deus existe mesmo. Passaram, né? E eles rezando, Deus me ajuda. E aquele movimento interno, e eles tem tentação de vaidade, né? Imagina os santos que se tornam papas. Imagina você papa. Ninguém manda em você, todo mundo deve obediência a você, todo mundo ajoelha para você. E você não pode se envaidecer. Nenhum momento. Teve um papa, que a mãe visitou ele. Leão 13. A mãe visitou ele e ela chegando perto lá dos guardas e ela falou, os guardas falaram para ela assim, você tem que ajoelhar 3 vezes e beijar o anel porque ela papa. No meu pé. Ele foi e ela foi reto e quando ele falou, mas mãe não pode fazer isso, eu sou papa. Se eu tenho que beijar seu anel ou seu pé, ou eu, se não for a minha aliança, você tem que beijar a minha aliança. Aí ela foi um pouco vaidosa também, né? Mas ele. Mas aconteceu isso mesmo. Ele falou, ajoelha e beija a mão. Ele chega, essa tua mãe! A velhinha de 90 e poucos anos, né? Enfim, claro. Mas enfim, tudo isso, né? E as conversões? Você fala, eu tenho um sobrinho, atualmente, ele era católico, frequentava a igreja e tudo, mas ele teve a oportunidade de ir para Medjugorje. Ele é ortopedista, ela tem formado na USP, médico, se achava aí, né? Ou rei, né? Quando ele voltou de lá, eu sou testemunha. A mudança radical. Hoje ele é médico, ele opera de graça, ele virou ministro da Sagrada Castilha. Se você ver a vida desse moço, ele tem 40,
é algo tão assim, edificante, e não é uma coisa falsa. Hoje o melhor amigo dele é um sacerdote, a vida é transformada. Então, isso é a presença só da intercessão de Maria? Não, é a ação da graça divina, que no caso dele, como foi o Verdi agora, pela intercessão da Virgem Maria, que é a mais excelente de todas. Uma vez que Deus nos deu tudo por meio dela, Ele continua a nos dar tudo por meio dela também. Ou seja, Deus nos deu tudo, que é Jesus, por meio dela. Então a intercessão dela pode alcançar qualquer coisa. Esqueci. Fala uma coisa. Bom, enfim, aí eu falo. Mais alguma coisa? Eu convido também a todos que estão aqui ou que acompanham pelo vídeo a acompanhar meu trabalho, né? No Instagram, eu anuncio meus cursos lá e tudo que eu faço. É godoy.i.jonathan, J-O-N-A-T-A. Verdade, já tem lousa. Português. Eu posso brincar que eu tenho descendência portuguesa, então eu tenho lugar de fala. Eu tenho também um grupo no WhatsApp de reflexões. É só me chamar no Instagram que eu adiciono a pessoa lá. Godoy.Jonathan. E seu Instagram? Instagram. Nenhuma dúvida mais? Amanhã eu sou de novo. Isso aí.